Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o livro O Povo Brasileiro, do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Bom, esse livro aqui está numa lista que o Antônio Cândido, crítico literário, fez sobre 10 livros para entender o Brasil. E eu vou trazendo aos pouquinhos conforme eu vou terminando de ler esses livros. Eu acho que esse livro aqui é o mais interessante para começar a ler sobre a história brasileira, porque ele é muito didático, ele tem uma escrita muito gostosa de ler, parece até um romance em alguns momentos. Então ele é muito convidativo para começar a entender a história do Brasil. O Darcy Ribeiro, ele foi uma das personalidades mais importantes do Brasil no século XX, ele foi fundador da UNB, ele foi idealizador da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ele foi perseguido e caçado durante a ditadura militar brasileira, então ele é um dos grandes nomes, e neste livro aqui, que ele estava internado no hospital, e aí ele foge do hospital para conseguir terminar esse que seria uma das suas obras-primas. Então aqui ele vai fazer uma grande análise antropológica da formação socioespacial brasileira, identificando os 3 troncos formadores, que são os indígenas, os negros africanos e os europeus, né, os portugueses. Então ele vai falar o que nos constitui enquanto brasileiros, toda essa diversidade étnica que, por exemplo, vai se expressar na nossa música com o tropicalismo, com a bossa nova, por exemplo. Então ele vai mostrar como é que tudo isso surgiu. O livro é dividido, então, em 4 partes. Eu vou falar de cada uma delas, eu tô aqui com a minha colinha, então de vez em quando eu vou olhar aqui pra baixo só pra não me perder, porque é muita informação, é um livro que, apesar de muito bem escrito, ele é muito denso, então, enfim, é muita informação mesmo. Então, bom, basicamente, na primeira parte, chama-se O Novo Mundo, e foi a minha parte preferida do livro, particularmente falando, e ele vai falar sobre a matriz Tupi-Guarani, né, que foi uma das constituintes. Ele vai falar, então, sobre os indígenas que aqui viviam antes da invasão lusitana, o seu modo de vida, a forma de cultivar a terra, a forma de lidar com o tempo, com a natureza, né, com os ciclos da natureza, a cosmologia indígena, como não havia essa diferença, esse divórcio entre homem e natureza. Então ele vai falar sobre esse modo de vida que foi destruído pela invasão lusitana, que foi destruído aos poucos, primeiro por uma guerra biótica, né, porque os indígenas não tinham anticorpos para lidar com as doenças que os lusitanos traziam, e também uma guerra, digamos assim, dos seus costumes, né? Essa sociabilidade indígena foi cada vez mais erodindo por conta de novos preceitos lusitanos, né? Ele vai falar sobre, por exemplo, que os povos que foram encontrados aqui pelos portugueses, eles tinham seus conflitos entre si, conflitos sobretudo por terras, né? Terras para cultivo, para pesca. Então não significa que eles viviam em plena harmonia, mas eles tinham modos muito diferentes, sobretudo de lidar com a terra, porque não havia essa propriedade que os portugueses inserem. Então ele vai falando sobre esse enfrentamento de mundos, né? Tem até um momento que o subtítulo chama-se assim, Enfrentamento de Mundos. Por quê? Porque você tinha os indígenas que, diferente dos lusitanos, né, católicos, toda aquela tradição judaico-cristã do Ocidente, eles não tinham a ideia de pecado, a ideia de Eva e Adão, a ideia de coisas que não podem ser feitas, e os lusitanos sim, né? Então tem alguns momentos que, inclusive, ele vai comentar sobre como embora houvesse uma certa maravilha com os indígenas por conta dos portugueses, que achavam tudo aquilo muito diferente, ao mesmo tempo havia também uma forma que eles não entendiam o modo deles lidarem com a vida, né? Como assim vocês não acumulam riqueza? Vocês simplesmente pegam as coisas da terra, se alimentam, mas não acumulam, por exemplo. Então, ele vai colocando sobre essa diferença de visões e vai falar muito também sobre o discurso salvacionista. Então ele fala que os portugueses, eles se deram ao luxo de, além de não se justificarem simplesmente por interesses mercantilistas, mas também por interesses de expandir a fé cristã, expandir o cristianismo. Então ele vai citar em alguns momentos isso, sobre essa ideia que foi expressa pelos jesuítas, né? Então, essa forma de apagar os traços culturais dos indígenas, a forma como eles lidavam com tudo isso. Então, é muito bacana essa parte onde ele coloca sobre essas diferenças, essa destruição da base social indígena. E, bom, ele também vai falar sobre os afro-brasileiros Mano... Bom, então, na segunda parte, chama-se Gestação Étnica, e ele vai falar sobre a instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro, que foi o cunhadismo. O cunhadismo, basicamente, era a entrega de uma mulher indígena a um português, para que ele estabelecesse uma relação de parentesco com aquela aldeia,
Então, essa índia, ela ficava grávida desse português. Então, esse foi o primeiro tipo brasileiro, digamos assim, a ocupar as nossas terras. Não que as nossas terras não eram ocupadas antes, mas a efetivamente trazer uma ocupação muito maior dessa terra. Então, essa pessoa que nascia, que era fruto da miscigenação do indígena com o português, ele não era índio, mas ele também não era europeu. Então, ele era o brasileiro, ele vai ser o caboclo, né, que ele vai colocar aqui. Então, essa simbiose, né, através do cunhadismo, que vai ser muito importante para instituir algumas formas sociais brasileiras, como, por exemplo, a ideia do agregado, né, essas ideias tão bem tratadas na nossa literatura. Então, é nessa parte também que ele vai falar sobre os afro-brasileiros, sobre a diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade dos modos de trabalho, dos modos de lidar com as ferramentas, do modo de lidar com a terra, que foram trazidos pelas africanas e africanos que foram sequestrados da África, né, do continente africano, e foram trazidos para cá. Então, o Darcy Ribeiro deixa bem claro que, primeiro, sangue indígena, escravização indígena, destruição das bases sociais indígenas, depois, os africanos que aqui vieram foram os primeiros dois grandes núcleos que vão formar o que é o povo brasileiro, né? Essa etnia, junto também, obviamente, com essa mistura de lusitanos. Então, ele vai colocar aqui os africanos que vieram para cá, que foram sequestrados, eles basicamente eram uma mercadoria, né? Eles não eram donos nem de si próprios, eles eram literalmente tratados como carvão, ou seja, como uma mercadoria que você podia a qualquer momento trocar se eles morriam. E foi muito importante para constituir a primeira empresa colonial, que é a indústria do açúcar, né? Que foi importante ali no Nordeste, sobretudo no Recôncavo Baiano. Então eu quero falar um pouquinho dessa parte, porque o Darcy Ribeiro ele dá alguns detalhes sobre a forma que eles lidavam com esses africanos, né? Os estupros, a violência, a vida nas senzalas, né? Como é que vinham diferentes etnias para que a linguagem fosse um obstáculo para que eles se organizassem. Mas ele deixa muito claro que havia muita exploração, muita opressão, muita desumanização dessas pessoas, realmente, né? O Brasil foi basicamente construído por sangue de índios e de africanos, o Darcy deixa isso bem claro. Mas também ele pauta muito na resistência que havia entre esses africanos e africanas, e depois ele vai falar um pouco mais disso em outro capítulo. Então eu quero ler rapidamente a página 91, porque vai falar um pouco sobre isso, né? Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo, que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém, maltrapilho e sujo, feio, perebento e enfermo. Sem qualquer gozo ou orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas para trabalhar atento e tenso. Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcadamente, indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios suplificado. Todos nós, brasileiros, somos, por igual, a mão possessa que o suplicou. Então, enfim, tem vários momentos desses em que o Darcy fala sobre essa resistência, fala sobre esse moinho de moer gente, né? Que é o título de um dos subcapítulos aqui do livro. Bom, então, ele vai falar sobre essa forma brasileira, que é basicamente a negação de duas etnias, a etnia africana e indígena. Por quê? Porque quando havia a miscigenação entre portugueses e escravizadas, né, que eram estupradas e nasciam filhos mestiços, e os europeus com as indígenas que nasciam também esse mestiço que vai nascer, ele não é africano e ele não é indígena, né? Então é esse mestiço que vai dar origem ao povo brasileiro com as suas diversidades, né? Todo esse caldo cultural, de formas de vida, de culinária e de trabalho também, que vai originar o povo brasileiro. Na terceira parte, chama-se Processo Sociocultural, e ele vai falar sobre as guerras do Brasil. É interessante porque aqui o Darcy Ribeiro ele vai desmistificar, ele vai superar essa ideia de que o Brasil é um povo ameno, que é um povo gentil, que não há conflitos na nossa história. Muito pelo contrário, ele vai falar que todo esse caldo cultural muito rico em diversidade brasileira, né, toda essa civilização brasileira é fruto da barbárie, é fruto de muita violência, de muito estupro, de muitas guerras bióticas, guerras culturais, né? Então, ele deixa bem claro essa questão. E aí ele vai falar sobre algumas guerras que foram importantes nessa gestação do povo brasileiro. Ele usa muito essas metáforas entre ventre, entre gestação, entre parir, entre moinho, né?
para dar um pouco essa ideia. Ele cria algumas figuras de pensamento muito interessantes, eu acho que dão uma potência pro texto, realmente uma coisa assim, encantadora. Chegam umas passagens aqui são... É uma obra-prima mesmo, ler o Darcy Ribeiro, porque ele era um apaixonado pelo povo brasileiro e ele fez esse estudo muito minucioso e muito forte sobre a nossa história. Então ele vai falar sobre o Cabanos, sobre as missões, sobre os Palmares, sobre Canudos, né? Ele vai falar sobre Canudos, esse grupo de lavradores que, apesar de ter alguma estrutura de pensamento um pouco arcaicas, eles eram subversivos porque eles queriam uma organização sem patrões, né? E fala também sobre Palmares, como esses negros fugidos dos engenhos de açúcar que se organizavam nos quilombos, numa sociedade igualitária. Então ele vai mostrando vários conflitos que perpassam a história brasileira para mostrar que houve muita resistência, e é uma coisa muito bem retratada no livro de literatura chamado Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Ele mostra muito essa história de resistência do povo brasileiro. A quarta parte chama-se Os Brasis na História. Então ele vai falar sobre o caboclo, o sertanejo, sobre o caipira e sobre os gaúchos. Então, essa parte aqui tem bastante informação, tem uma série aqui no YouTube chamada O Povo Brasileiro, né, do Darcy Ribeiro, onde você vai ter cada capítulo falando um pouco sobre esses diferentes modos de vida que foi criado por conta da formação do povo brasileiro. Então vai falar sobre os caboclos, que eram basicamente, é interessante dizer, né, são povos da Amazônia, a última fronteira indígena preservada são os Yanomami, né, que é um tema aí tão comentado por conta de tudo que eles sofrem, né, todo o sucateamento da sua existência que eles sofrem. Então, essa população da Amazônia, ela se formou pela mestiçagem entre indígenas e entre portugueses, né? Então, gerou um tipo racial que não era uma coisa nem outra, né? Então, por isso que o Brasil tem essa dificuldade também nessa afirmação de identidade. Porque o que a gente é, afinal? A gente é essa mistura, mas essa mistura, ela vem de negação de outras etnias. Vai falar também sobre o sertanejo no Nordeste, sobre esse modo de vida muito ligado a questão do sertão, né? Essa matriz cultural que foi a mais importante porque ela se deu nessa mistura de portugueses que chegaram pelo litoral baiano e se misturou com os indígenas. Então ele vai falar muito sobre isso, vai falar também sobre a migração nordestina ao longo, sobretudo do Sudeste, né? Brasileiro, e como que essa migração nordestina foi tão importante para compor, por exemplo, São Paulo, né? Vários bairros de São Paulo, quando você pega Santo Amaro, por exemplo, é uma mistura de alemãos e de pernambucanos, né? Então isso se dá de diversas formas, essa migração nordestina ao longo de diversos ciclos econômicos do Brasil. Depois ele vai falar também sobre o caipira, da Paulistânia, que é basicamente esse modo de vida dessas pessoas que moram no interior ali de Minas, de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso. Esse modo de vida muito ligado também à questão um pouco mais ligada ao boi, ligado a essa... Não é boi que eu quero falar, mas essa... Esqueci o nome da palavra, gente, mas enfim. Mais ligado ao pasto, né? A questão da carne, a questão da erva, enfim. E teve uma migração europeia, sobretudo de alemães, de italianos, muito forte ali, e isso se constitui também no fenótipo. Porque isso que ele coloca, sertanejos, caipiras, sulinos, isso resulta num fenótipo muito diferente, muito único do brasileiro, né? O que são caboclos, se não muito influenciados pelos cearenses que também migraram para lá. Mas também modos de vida. Então são fenótipos muito diferentes, por isso que qualquer um pode ser brasileiro, por isso que um espião russo vem ficar aqui no Brasil. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ser um brasileiro, né? Porque a gente tem um fenótipo muito diferente, muito rico, muito diverso. Mas também os modos de vida, né? E essa série é muito interessante porque ela mostra diferentes formas de produzir a sua alimentação, produzir a sua moradia, produzir o seu contato com o outro, né? Então, ele vai falar também sobre esses povos dos Pampas, né? Ele termina o livro falando sobre isso. Então, gente, eu tentei fazer um vídeo sucinto, mas que ao mesmo tempo eu tratasse dos principais aspectos desse livro, para suscitar mesmo a leitura e a discussão dessa obra-prima do Darcy Ribeiro. Obrigada!